Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, no nome de Jesus, que o Senhor é o nosso sustento, nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Nos entregamos no altar de Deus, reconhecendo que no altar tem resposta, no altar tem cura, no altar tem milagre, no altar tem transformação. Assim como Abraão entregou seu tudo no altar, nós entregamos a nossa vida, entregamos os nossos dias, entregamos tudo no altar e pedimos a bênção do Senhor. Pedimos o favor do Senhor, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós. Que a boa mão do Senhor esteja guiando nossos passos, esteja nos livrando do mal e esteja nos conduzindo. Senhor Deus, Tu és o árrimo da nossa sorte. Tu és a nossa força. Senhor, nós confiamos em Ti. Nós confiamos no Teu propósito. Nós confiamos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Por isso, Pai amado, em nome de Jesus, nos entregamos a Ti. Temos uma exclusividade com Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa casa. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, porque reconhecemos nossas falhas, nossas limitações e que carecemos dia a dia da glória de Deus, da presença de Jesus, da voz de Deus para nos alinhar e para nos ajustar. Doce amado Espírito Santo, vem agora, venha como chuva serôdia, chuva temporã, sobre a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração e toque-os com o Teu poder. Venha regar a vida deles, Pai, da Tua presença, da Tua alegria, aonde há seca, aonde há ansiedade, aonde há angústia, aonde há aflição, essa pessoa que se sente sufocada pela vida, essa pessoa que está se sentindo pressionada por todos os lados, meu Pai, que ela receba um alívio do alto, que cada pessoa que está aqui nessa oração tenha uma experiência com Jesus, sua casa, sua família sejam tocadas pela presença de Deus. Senhor, que a unção de Deus venha sobre essa pessoa, a unção de Deus venha sobre ela, a unção de Deus venha sobre ela. E quebra o jugo agora, Pai. Quebra os bloqueios que estão impedindo ela, Pai, de viver o extraordinário. Que ela seja tocada pelo poder de Deus. Que o poder de Deus venha sobre ela. Toque-a, Pai, com o Teu poder. Toque-a com a Tua graça. Que o favor do Senhor seja abundantemente derramado agora, no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, por essa pessoa que está com problemas na garganta, faringe, laringe, e oro pela cura agora, total e completa. Eu digo a tireoide, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo cura. E eu digo a todo câncer, eu digo a todo problema, renda-se agora. Renda-se a Jesus, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, que a Tua boa mão seja sobre essa pessoa. Toque-a com Teu poder, doce e amado Espírito Santo. Toque-a com Teu poder agora. Livra ela do mal. Livra ela das ciladas do diabo, livra ela das armadilhas de Satanás, tudo aquilo, Senhor, que vem para acusá-la, tudo aquilo que vem, Senhor, para perturbá-la, para contaminá-la, tira agora do caminho dela, Pai. Eu oro em nome de Jesus, para que haja uma visitação nessa casa agora, tudo aquilo que traz tristeza, tudo aquilo que traz abatimento, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, e essa pessoa que precisa de uma cura, essa pessoa, Pai, que o problema dela não é espiritual, mas o problema dela é um problema de saúde, é um problema emocional. Senhor, nós oramos agora pela cura dessa pessoa, porque sabemos que Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, Jesus Cristo salva. E é no nome de Jesus que nós oramos agora para que o poder de Deus toque nessa pessoa. Meu Deus, toque com o Teu poder agora. Toque com o Teu poder toda pessoa, Pai, que está abatida, toda pessoa que está abatida, toda pessoa que está sem ânimo, que receba a força do alto agora. que seja tocada pelo poder de Deus agora, que o poder de Deus toque a tua vida, que o poder de Deus envolva você agora, em o nome de Jesus Cristo. Senhor,
tira a angústia, tira o aperto no peito, tira a aflição, Pai, e traga, Senhor, um novo ânimo sobre essa pessoa. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O Senhor me mostrou, enquanto eu estava orando, o Senhor me disse que estava tocando na vida do Diego. Diego, o Senhor está tocando na tua vida. E o Senhor me mostrou que está removendo um grande peso que você andava sentindo, um peso espiritual, um peso muito grande. O Senhor está tirando isso de você, esse peso, essa opressão. No nome de Jesus, aquilo que estava oprimindo você, seja livre, seja liberto, que o poder de Deus toque a tua vida, no nome de Jesus Cristo. O Senhor também me disse, a uma pessoa de sobrenome Squarcieri, não sei se é assim que se pronuncia, mas Deus está visitando essa pessoa agora, com poder. O Senhor está visitando, o Senhor está abrindo caminhos para essa pessoa. O Senhor está guardando a casa dela, guardando a família dela. E tudo aquilo que estava no trajeto, tudo aquilo que estava programado de negativo, está sendo quebrado agora. Essas sensações que você tem tido, está por terra. O Senhor está contigo, o Senhor te sustenta, o Senhor te dá força, o Senhor te dá ânimo. Tem uma pessoa que está me ouvindo, que precisa de uma liberação especial de Deus. Uma pessoa que trabalha com fachadas, que está orando a Deus e pedindo pelos seus negócios, pelos seus projetos. O Senhor está te abençoando agora. O Senhor está abrindo caminhos para você, no nome de Jesus. Tem alguém também que trabalha diretamente com o banco. Eu não sei se trabalha dentro do banco ou presta muito serviço dentro do banco. Deus está visitando você. Deus está dando saídas para você. E Deus está curando alguém que está acamado, que está doente, próximo de você. Em o nome de Jesus, ser tocado pelo poder de Deus, ser tocado pelo favor do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. O Senhor também me mostrou uma pessoa que anda com muitas dores no estômago, muitas dores, sabe? Principalmente no lado direito do estômago. Eu oro pela cura total e completa agora, em o nome de Jesus Cristo, que o Senhor te toque, que o Senhor te restaure. Também quero liberar uma palavra para a Michele, que está aí me ouvindo, que tem pedido a Deus muito a cura de alguém, tem pedido pela sua família, tem pedido pela sua casa, anda muito preocupada. O Senhor está restaurando a tua saúde, está restaurando a saúde dessa pessoa que você está orando, que você está pedindo pela vida dela, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Eu quero declarar hoje o Salmo 104, é o Salmo do dia de hoje. Essa semana nós vamos encerrar esse propósito. Acredito que termina no domingo, se não me engano, termina no domingo, certo? É um propósito que Deus nos colocou de 40 dias. O altar tem resposta e nós estamos crendo e estamos clamando. Eu quero declarar o Salmo 104 e você que está aqui me ouvindo nessa oração, saiba que Deus está agindo aí. Deus está agindo aí. Aonde você está, Deus está agindo. Deus está agindo agora, nesse momento, está fazendo algo muito grande aí, em nome de Jesus. O Senhor está fazendo algo muito grande em nome de Jesus, na tua vida e na tua casa. O Salmo 104 diz assim: Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Estás vestido de honra e de majestade. Tu que te cobres de luz como de um manto, que estendes os céus como uma cortina. És Tu que pões nas águas os vigamentos da Tua morada, que fazes das nuvens o Teu carro, que andas sobre as suas asas do vento, que fazes dos ventos Teus mensageiros, de um fogo abrasador os Teus ministros. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não fosse abalada em tempo algum. Tu a cobriste do abismo como de um vestido. As águas estavam sobre as montanhas. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão puseram-se em fuga. Elevaram-se as montanhas, desceram os vales, até o lugar que lhes determinaste. Limite lhes traçaste, que não haviam de ultrapassar, para que não tornassem a cobrir a terra. És tu que nos vales fazes rebentar nascentes, que correm entre as colinas, dão de beber a todos os animais do campo, ali os asnos monteses matam a sua sede. Junto delas habitam as aves dos céus, dentre a ramagem fazem ouvir o seu canto. Da tua alta morada regas os montes, a terra se farta do fruto das tuas obras.
Fazes crescer erva para os animais e a verdura para o uso do homem, de sorte que da terra tire o alimento, o vinho que alegra o seu coração, o azeite que faz reluzir o seu rosto e o pão que lhe fortalece o coração. Saciam-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou, nos quais as aves se aninham e a cegonha cuja casa está nos ciprestes. Os altos montes são um refúgio para as cabras montesas e as rochas para os querogrilos. Designou a lua para marcar as estações, o sol sabe a hora do seu ocaso. Fazes as trevas e vem a noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leões novos, os animais bramam pela presa, de Deus buscam seu sustento. Quando nasce o sol, logo se recolhem e se deitam nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão multiformes são as tuas obras, todas elas as fizeste com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Eis também o vasto e espaçoso mar, no qual se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali andam os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dê o sustento a seu tempo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres a tua mão e eles se fartam de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu fôlego e são criados, e assim renovas a face da terra. Permaneça para sempre a glória do Senhor. Regozije-se o Senhor nas suas obras. Ele olha para a terra e ela treme. Ele toca nas montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me regozijarei no Senhor. Sejam extirpados da terra os pecadores, e não subsistam mais os ímpios. Bendize a minha alma ao Senhor, louvai ao Senhor. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra hoje que o Senhor colocou no meu coração. Temos vivido um momento da história onde as pessoas elas têm estado muito ansiosas, extremamente ansiosas. Sabe, de cada 10 pessoas que vêm falar comigo, 8 estão vivendo algum tipo de quadro de ansiedade, de preocupação, pessoas que estão nervosas. E não é para menos, tem notícia ruim a cada minuto. E fora isso, a vida, os desafios da vida têm ficado cada vez maiores. No entanto, existe um refúgio em Deus. Existe um lugar de refrigério, existe um lugar onde nós podemos realmente confiar que Deus vai cuidar de tudo. E esse lugar se chama fé. A fé é um lugar seguro. A fé em Jesus. A fé de que Deus está no controle. Quando a sua cabeça começar a trabalhar numa velocidade maior, quando os problemas eles quiserem, sabe, afogar você e atropelar a sua alma, suas emoções, você tem que lembrar de uma coisa: Deus está no controle. Deus está no controle. Você tem que começar a declarar isso, certo? Constantemente, Deus está no controle. Tem coisas que vão fugir da nossa alçada, tem coisas que não vai depender de nós, tem problemas que vão acontecer ao longo da nossa caminhada e nós precisamos compreender: Deus está no controle. E essa palavra que eu vou ministrar para você hoje, eu vou, tanto agora quanto na oração da noite, eu vou falar dessa palavra, que Deus, tudo que Ele faz na nossa vida é sempre com planejamento. Sabe, às vezes as pessoas pensam que Deus ele se preocupa apenas com o aqui e o agora. Ele só resolve o problema que apareceu e não pensa no depois. Tudo que Deus faz é sempre pensando no futuro. Sempre pensando no futuro, sempre. E eu vou mostrar isso para você. Por isso quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, para que o YouTube mande para mais pessoas essa oração. Também quero pedir que você compartilhe com pelo menos uma pessoa essa palavra hoje. Seja um canal de Deus e abençoe pelo menos uma pessoa. E quem puder compartilhar com 10, com 100, com 1000, com 2000 pessoas, de repente você tem acesso a milhares de pessoas. Seja um canal de Deus agora, pega o link aí e manda para essas pessoas, ok? Eu quero começar com uma palavra
que está lá em Gênesis capítulo 15, verso 13, que diz assim: Então disse a Abraão: Saiba de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairão com grande riqueza ou com grande fazenda. Deus estava falando com Abraão, tá? Mas já tinha planos para a descendência dele. Ou seja, Deus pensa em gerações, não em dias. Deus pensa em gerações, não em dias. O Senhor estava falando com Abraão e já estava com plano com a descendência de Abraão. Quantos de nós que tivemos filhos e que, planejaram todo o futuro dos nossos filhos? Ninguém. A gente pode até desejar que os nossos filhos eles tenham boas profissões, que tenham muitos filhos. Nós podemos desejar muitas coisas boas para os nossos filhos, mas nenhum de nós planeja a vida como Deus planeja. Porque a Bíblia nos diz que Deus já tinha um projeto para a geração que viria de Abraão. Mais de 400 anos para frente. Mais de 400 anos para frente, Deus já estava projetando, Deus já estava planejando. Ou seja, Deus não apenas viu o cativeiro da descendência de Abraão, mas ele também viu a saída, ele viu a dor que eles iriam enfrentar lá, mas ele também viu a abundância que eles iriam sair do Egito, com grande riqueza, com grande fazenda. Ou seja, Deus estava trabalhando aqui, mas já estava pensando lá, anos na frente, gerações na frente. E isso me leva a entender um princípio aqui. Tudo que Deus faz na nossa vida, a gente pode não entender agora. A gente pode assim pensar, meu Deus, por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus está permitindo isso acontecer comigo? Isso não deveria acontecer assim. Não deveria nos teus planos. Mas se você está andando com Deus, Ele está carregando você a um bom plano. Ele está carregando você a um bom plano. Tem coisas que a gente acha assim que não serve para a gente. Quando você é criticado, quando uma sociedade se desfaz, quando alguém fala mal de você, quando um negócio que estava certo de acontecer e não acontece, a gente pensa assim, puxa, deu errado. Mas será que deu errado mesmo? Será que não era realmente para ter acontecido o que aconteceu? Para que lá na frente Deus revele o plano dele em relação àquilo? Porque a gente trabalha com o dia. A gente trabalha com os problemas do dia. Mas Deus trabalha com anos, com gerações para frente. Deus trabalha, pensando no amanhã. Então, é claro que a gente sente quando algo negativo acontece com a gente no nosso dia, na nossa semana, no nosso mês. Puxa, algo que marca você é demitido do emprego, a empresa que quebra, você fazendo as coisas certas e você não entende. Você não entende por que aconteceu aquilo. Mas lá na frente, Deus vai mostrar o plano dele em relação àquilo. Tem coisas que você vai forçar para acontecer e não vão acontecer. E tem coisas que você vai forçar para não acontecer e vai acontecer. Aí você diz, mas por que isso? Porque Deus tem um plano, querido. É porque Deus tem um plano que algumas coisas acontecem com a gente. Agora, vamos além. Vou mostrar para você uma coisa além aqui. Em Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8, olha só, a Bíblia diz, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Olha só, tenho visto que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, larga, a uma terra que mana leite e mel. Olha só o que Deus disse, eu tenho visto, eu tenho ouvido, ele diz, eu conheci, eu desci, ou seja, Deus está vendo tudo.
A gente pensa que Deus não está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Deus está vendo cada dedo apontado para você. Deus está vendo cada maldade feita contra você. Deus está vendo também, sabe, aquilo que você tem trabalhado e não tem tido sucesso. Deus está vendo tudo. Ele conhece, Ele vê, Ele tem ouvido. Deus tem ouvido. Sabe, se as pessoas entendessem isso, que Deus tem ouvido, porque algumas pessoas falam e pensam que Deus não ouve o que elas falam. Tudo Deus está ouvindo. Deus está vendo tudo. Deus está ouvindo tudo. Ou seja, um Deus que vê, um Deus que ouve tudo. E a gente pensa que Deus, sabe, Deus não está fazendo nada, Deus não está trabalhando, Deus não está agindo na nossa vida. Não, gente. Deus está trabalhando muito além do que você imagina na sua vida. A Bíblia diz que o Senhor viu o que o povo iria passar, a descendência de Abraão iria passar. Ele tinha conhecimento do que eles iriam passar, mas ele também já tinha um plano. Ele já tinha um plano para tirar eles daquele jugo, daquela escravidão. Assim como quando Deus enviou Jesus. Ele já sabia que Adão e Eva iam pecar, mas Deus já tinha um plano de escape para o homem, um plano de escape para a humanidade. Por isso, sabe, quando tudo aconteceu, ou melhor, antes de acontecer, Deus já tinha um plano com Jesus. Ele já tinha preparado tudo, ele já viu de eternidade a eternidade. Gente, um Deus que já viu o fim das coisas. Um Deus que já viu o fim de tudo. Ele já viu o fim e ele sabe em que momento ele deve intervir, ele sabe em que momento ele deve agir, ele sabe em que momento ele deve trabalhar, porque ele já viu o fim das coisas. É por isso que nós devemos consultar a Deus, porque Ele tem as informações que nós precisamos para sobreviver na nossa vida. Ele tem as informações que precisamos para vencer. E olha que tremendo isso. Tem uma parte aqui que eu deixei, sabe, para o final dessa mensagem, da parte de agora, porque à noite eu vou continuar. Mas olha o que está escrito em Lucas 19:5, presta atenção. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu, ó, gente, olha que tremenda essa palavra, essa revelação. A Bíblia diz que Jesus estava cruzando por um lugar, junto com uma grande multidão, e havia um cobrador de impostos chamado Zaqueu, que Jesus já sabia o nome dele de antemão. E esse homem, por ser de pequena estatura, a Bíblia diz que ele subiu numa árvore. Bom, a gente fala de Zaqueu, a gente fala do arrependimento de Zaqueu, a gente fala de tantas coisas, né? Mas a gente não fala da árvore. A gente não fala da árvore que Zaqueu subiu. Como assim a árvore que Zaqueu subiu? Aquela árvore ali, ela foi plantada anos atrás. Muitos anos atrás. E ela foi plantada ali, claro, para muitos propósitos, mas ela foi colocada ali também para que Zaqueu subisse naquela árvore e Jesus visse ele em cima da árvore. Ou seja, Deus já havia planejado uma árvore para Zaqueu subir. Isso estaria no registro da história, porque a Bíblia fala dessa árvore. E por que eu estou falando isso? Porque Jesus já sabia. Jesus já sabia, sabe aonde que Zaqueu estaria. Ele sabia que quando cruzasse por ali, haveria um homem chamado Zaqueu que estaria em cima de uma árvore, avistando ele. Jesus já sabia, sabe, do passado de Zaqueu. Jesus já sabia quem ele era, mas o Senhor não o chamou pelo ladrão que ele era. O Senhor o chamou por aquilo que ele iria se tornar. Porque o nome Zaqueu significa pureza. O Senhor viu pureza em Zaqueu no futuro dele. Sabe, às vezes a gente não consegue olhar para as pessoas e ver o futuro delas. Como assim olhar o futuro das pessoas? Bem, sabe, Jesus nunca olha para nós. E se você ler na Bíblia, é exatamente assim como eu estou lhe falando. Jesus nunca olha para nós olhando apenas para o nosso presente. Ele olha sobre
quem nós vamos nos tornar. Então ele não olhou para Zaqueu como o pecador, ele não condenou Zaqueu como o ladrão, como aquele que extorquia as pessoas. Não, ele olhou para Zaqueu, sabe, olhando para quem Zaqueu iria se tornar. Ele viu pureza no coração de Zaqueu porque ele sabia que quando entrasse na casa de Zaqueu, Zaqueu iria se arrepender, Zaqueu iria restituir a quem ele havia roubado. Ou seja, nós vemos um Deus que tem um plano, um Deus que nos vê e nos chama pelo nosso nome, um Deus que nos vê por aquilo que nós vamos nos tornar. Ou seja, Deus já sabe tudo o que vai acontecer comigo, tudo o que vai acontecer com você. Então nós devemos crer no plano de Deus e não andar ansiosos nem preocupados, porque um Deus que já projetou até a árvore, um Deus que já projetou a tua mudança, um Deus que já projetou o livramento, um Deus que já está lá na frente, ele já sabe o que vai acontecer, ele sabe a obra que vai acontecer. Então, às vezes, sabe, a gente fica totalmente desnorteado da vida, mas existe um Deus com um plano. À noite eu continuo essa mensagem aqui, mas você entendeu o que eu falei? Você entende que Deus tem um plano? Escreve aqui nos comentários, escreve assim: Deus tem um plano para mim. Amém? Escreve aí: Deus tem um plano para mim. Você pode não entender nada de nada, mas Deus tem um plano para você. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar pela tua vida. Gratidão a quem é membro do canal aqui. Gratidão a você que é nosso aluno na academia aqui no Global. Inclusive, semana que vem agora vamos começar mais um módulo chamado Sonhos Proféticos dentro da academia aqui no Global, uma escola online que você pode se tornar nosso aluno. É só você ir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Também quero agradecer a quem usa o Superchat aqui, gratidão pela tua vida. Amém? Deus te abençoe mais e mais. E domingo agora vou estar ministrando em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, igreja que eu congrego. Não estou à frente da igreja, mas eu congrego nessa igreja. E vou estar ministrando neste domingo uma palavra muito profética. Amém? Você é nosso convidado, em nome de Jesus. E agora, às 7 da manhã, sai um podcast incrível lá no nosso canal novo do Podcast A Voz. Eu vou estar com um homem que vocês vão ouvir a história dele, certo? Ele foi pastor no Rio Grande do Sul, passou por muitas coisas ruins, mas venceu, se transformou em um dos homens mais influentes da nação brasileira. Às 7 horas da manhã vai sair o podcast dele, certo? Lá no meu canal. Então não deixa de ouvir no Podcast A Voz. Vamos orar? Eu quero orar pela tua vida. Coloca aqui nos comentários tudo aquilo que está te ansiando, certo? Porque Deus já tem um plano para te tirar disso aí, desse problema que você está. Vamos orar? Vamos orar. Permita-me orar por você, permita-me te abençoar em nome de Jesus. Doce e amado Espírito Santo, libera teu poder agora sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Senhor, em nome de Jesus, que o poder de Deus comece a tocar agora. Sim, no nome de Jesus. Tu já viu essa pessoa curada, tu já viu ela liberta, tu já viu toda a família dela sendo tocada, tu já viu, Senhor, ela saindo dessa adversidade, tu já viu ela, Senhor, vencendo esse mal que tem atacado ela. Por isso, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, para que haja uma intervenção do céu agora na vida dessa pessoa. Assim como quando Zaqueu estava em cima daquela árvore, o Senhor disse: hoje entrou salvação nessa casa. Meu Deus, nós cremos que hoje está acontecendo intervenção de Deus. Hoje, mudanças estão acontecendo. Hoje, em nome de Jesus, eu libero essa palavra. Hoje, a cura. Hoje, a restituição. Hoje, o livramento. Hoje, a porta aberta. Eu quero declarar que respostas estão sendo liberadas do altar hoje. Hoje, respostas estão sendo liberadas, negócios estão sendo liberados. Hoje, coisas irão ir para o lugar. Hoje, o plano de Deus vai ser revelado para muitas pessoas que estão aqui. Eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. E que o nosso dia seja um dia abençoado, um dia debaixo da bênção, do favor de Deus. Nós queremos, Pai, a Tua bênção sobre nós, a Tua bênção sobre a nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Eu quero abençoar, Pai, declarando que hoje será um dia de resposta na vida de todo aquele que está nesse propósito de oração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você crê,
compartilha com pelo menos uma pessoa, e se puder compartilhar com 10 ou mais ou 1000, compartilha, mas manda para alguém, seja um canal de Deus. Deus te abençoe, até 9 da manhã que eu vou estar ao vivo aqui de novo com vocês. Bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Pai, colocamos a nossa vida no altar de Deus, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo, Senhor, o quão falho nós somos e que precisamos da Tua graça, precisamos da Tua proteção e precisamos do Teu favor. Senhor Jesus Cristo, perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas. Nos colocamos diante de Ti e declaramos: somos dependentes do Senhor totalmente. Nosso coração está rendido a Ti. Sim, ó Deus, tudo que há em nós se inclina a Ti. E nós pedimos, ó Deus, não só o Teu perdão, não só a Tua misericórdia, mas nós pedimos a Tua santa presença aqui, junto conosco. Sim, ó Deus, é no altar que nós temos um compromisso contigo. É no altar que nos rendemos a Ti. É no altar que fazemos pactos contigo, ó Deus, de entrega total, de rendição total, sem reservas, incondicional. Porque cremos, Jesus, que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ti. Por isso, ó Deus, eu clamo agora em favor de cada pessoa que tem sido injustiçada, que tem sido atacada. Toda pessoa, Pai, que o inimigo tem levantado outros contra ela. Senhor, eu oro para que toda injustiça caia por terra agora, toda obra de maldade, toda obra de contrariedade, de inveja. Essa pessoa, Pai, que não dormiu bem à noite, essa pessoa que esteve preocupada, Pai, que acordou preocupada, nervosa, que acordou várias vezes durante a noite. Eu oro, Senhor, para que o Senhor dê livramento a ela, para que o Senhor a proteja. Nós cancelamos no mundo espiritual todo dardo enviado contra você, toda palavra enviada contra você, toda mentira enviada contra você, todo ataque das trevas contra a tua vida, contra a tua família. Que o Senhor te livre, que o Senhor te guarde, como está escrito no Salmos 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Também está escrito que o Senhor trabalha para aqueles que nele confiam. Meu Deus, nós cremos. Tu estás trabalhando naquilo que vemos e naquilo que não vemos. Tu estás trabalhando na nossa casa. Tu estás trabalhando na vida dos nossos filhos. Tu estás trabalhando no nosso casamento. Tu estás trabalhando na nossa saúde. Tu estás trabalhando no nosso trabalho. Tu estás trabalhando em todas as áreas, Pai. O Senhor está trabalhando. Por isso, Senhor, nós quebramos agora todo tipo de influência do mal. Tudo aquilo que o inimigo levanta, Senhor, para jogar contra nós, nós cancelamos agora no mundo espiritual, quebramos completamente e declaramos sem efeito. Senhor, nós anulamos agora todo o plano do inimigo. Essa pessoa, Pai, que teve visões com caixão, sonhos com morte. Essa pessoa, meu Deus, que o inimigo tem se lançado contra ela para colocar medo nela, para colocar insegurança nela. Que essa pessoa seja livre agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Que haja agora o livramento do Senhor na tua vida. Que o Senhor te livre, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Que a boa mão do Senhor seja sobre ti. No nome de Jesus Cristo. E nós oramos agora, quebrando completamente tudo aquilo que foi planejado pelas trevas, tudo aquilo que foi levantado pelo inimigo, tudo aquilo que caminha na escuridão e até mesmo aquelas pessoas que o inimigo incita contra você. Nós oramos em nome de Jesus para que o Senhor desvie todo ataque, o Senhor desvie todo ataque da tua vida, todo ataque da tua família, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que seja apagada agora completamente a intenção do inimigo contra a tua vida, tudo aquilo que vem para te envergonhar, tudo aquilo que vem para te intimidar, tudo aquilo que vem para colocar insegurança, medo em você, nós oramos para que caia por terra.
E o Senhor, nós declaramos que o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é o nosso baluarte, o Senhor é torre forte. Confiamos em Jesus, confiamos na sua palavra, confiamos nas suas promessas, confiamos no seu plano perfeito e oramos em nome de Jesus para que o doce e amado Espírito Santo nos conduza no dia de hoje. A resposta que queremos é só uma no dia de hoje. Queremos a presença de Deus conosco. Queremos a presença de Deus na nossa vida. Senhor, eu oro por toda pessoa que chegou nessa oração doente. Eu oro por toda pessoa, Pai, que chegou nessa oração atribulado. E a minha oração, Pai, em nome de Jesus, é que essa pessoa receba o alívio, receba a cura, receba o milagre, receba a transformação. E aquele que invoca o nome do Senhor, que seja salvo, como está escrito na Tua palavra, aquele que invoca o nome do Senhor seja salvo. Não importa, Senhor, o tamanho da cova, do buraco que essa pessoa esteja. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que haverá livramento do Senhor na tua vida, haverá livramento do Senhor na tua casa. O Deus que não desampara, o Deus que cuida de nós, os mínimos detalhes, que segura da nossa mão, que nos ajuda a atravessar por caminhos difíceis, é o Deus que está na nossa vida. Ele está na nossa vida, Ele está na nossa casa, Ele está no controle de todas as coisas, Ele está nos livrando, Ele está nos conduzindo. A boa mão do Senhor está sobre nós, Senhor. Como nós somos dependentes de Ti, Senhor. O que somos sem Ti, Jesus? Por isso nos entregamos a Ti, Senhor, reconhecendo o quão grande és Tu, o quão grande és Tu, ó Deus. Sim, Jesus, sim, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. O Senhor me mostrou a pessoas que tiveram visão ou sonho de caixão, de morte. Eu não sei se isso é para uma pessoa, se é para mais de uma, mas está cancelado agora todo o plano do inimigo contra a tua vida. Em nome de Jesus, eu cancelo no mundo espiritual, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi armado contra ti. E há pessoas aqui que não dormiram bem à noite, que acordaram várias vezes na madrugada, que estavam inquietos na cama, dormiram o primeiro sono, cansados, mas depois acordaram várias vezes, inquietos, com coisas na cabeça que não conseguiam tirar. Seja você quem for, que essa madrugada foi uma madrugada difícil para você, eu quero declarar em nome de Jesus que Deus está no controle de todas as coisas. Ele te dá livramento, Ele cuida de você. E a palavra que o Senhor me deu é que hoje Ele estaria dando muitos livramentos aqui. Amém? O Senhor dá livramento. O Senhor dá livramento. Essa é a palavra que me veio nesse começo de oração. O Senhor está dando livramentos aqui. O Senhor é o Deus que cuida. Não importa, sabe, o que estava preocupando você, o que estava trazendo ansiedade a você. O Senhor está te guardando. O Senhor está te livrando agora, em nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra sobre uma pessoa de sobrenome Magalhães que está aí me ouvindo. Deus está cuidando de ti. Deus está cuidando da tua casa, não tenha medo. Não tenha medo, o Senhor te sustenta. Eu também quero liberar uma palavra para o Bruno, que está aí me ouvindo. Deus te visita, Bruno. Deus te visita. O Senhor me mostrou como se a água tivesse, sabe, aqui em cima no pescoço. Tem situações na tua vida, e não é financeira, mas que tem tentado te sufocar. Situações na tua vida que você não está conseguindo sair. Você tem uma habilidade muito grande para sair de problema, mas tem coisas que você não está conseguindo sair. E eu quero declarar que o Senhor que intervém, o Senhor que ajuda, está operando aí na tua vida em nome de Jesus para te dar o livramento, para te conduzir para fora disso que estava aí te sufocando, te perturbando. Há um agir de Deus aqui nessa oração. Há um agir do Espírito Santo, há um trabalhar de Deus aqui nessa oração. Por isso, renda-se a Jesus, renda-se a Jesus, renda-se ao propósito de Deus, renda-se ao que Deus tem reservado para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém?
Glória a Deus. Muito bem. Hoje nós vamos declarar o Salmo 103. E enquanto eu declaro o Salmo 103, eu quero pedir a cada pessoa que está entrando nessa oração, deixa a tua curtida aqui, por gentileza. E se você puder, compartilha com uma pessoa. E aqueles que podem compartilhar com 100, com 1000, com 2000, que tem grupos grandes que você está, pega o link dessa oração e manda lá. Manda lá. Seja um canal de Deus agora para abençoar alguém, em nome de Jesus. E os demais, se puderem compartilhar com uma pessoa pelo menos, todos podem. Todos podem. Mande para alguém essa oração, seja um abençoador. Comece o dia abençoando alguém. Comece o dia liberando uma palavra para alguém. Hoje nós estamos meditando no Salmo 103. Esse propósito que nós vamos encerrar ele no domingo, certo? É no domingo que nós vamos orar, cancelando todo tipo também de palavra maldita contra a tua vida, certo? Eu quero muitas das coisas que você pode ter sentido nessa madrugada ou ter sentido ontem, são palavras malditas contra a tua vida, palavras ditas nos bastidores, palavras, sabe, para atacar você, palavras negativas, palavras ruins. Muitas vezes vem a nós, sabe, coisas que o inimigo traz para nos abater. Eu vou dizer uma coisa para você, existe uma arte no inferno, que é a arte de desestabilizar as pessoas emocionalmente. Teve gente que está aqui nessa oração que ouviu conversa que o desestabilizou, que o entristeceu, que o abateu. Eu quero dizer uma coisa para você, tem coisas que são formadas pelo inferno para jogar você contra teu irmão, para fazer com que você perca a sua paz, para fazer com que você perca a sua alegria. O diabo tenta usar pessoas como marionetes, empurrando umas contra as outras para a briga, para a confusão. Você pensa que quem vem trazer uma fofoca a você, não vai amanhã ou depois falar mal de você? Se eu fosse você, eu me afastava dos fofoqueiros. Eu me afastava daqueles que fazem fofoca, daqueles que mentem, e a Bíblia diz que Deus odeia quem coloca inimizade, quem traz confusão entre irmãos. Deus odeia isso. Por isso, se alguém está lançando confusão entre você e outra pessoa, você tem que parar de dar ouvidos a essa pessoa. A Bíblia diz, bem-aventurados os pacificadores. Não está falando bem-aventurados os inflamadores. A Bíblia diz bem-aventurados os pacificadores. Um pacificador não vai jogar um contra o outro. Um pacificador não vai fazer isso. Mas aquele que inflama, aquele que tenta gerar um ódio, uma raiva, uma injustiça no teu coração, esse não está sendo usado por Deus. É o inferno que está usando a boca dessa pessoa, a língua dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém? Me veio a palavra Olinda agora. Tem alguém que é deste lugar. E Deus está visitando essa pessoa agora. Em nome de Jesus. Amém? Deus está visitando. Em nome de Jesus. Eu também quero liberar uma palavra para o Kelvin, que está me ouvindo. Deus visita a tua casa, Kelvin. Certo? E o Senhor me mostra um grande livramento que está vindo para a tua vida e para a tua casa, em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 103 que diz assim, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da cova, quem te coroa de benignidade e de misericórdia, quem te supre de todo bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor executa atos de justiça e juízo a favor de todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Compassivo e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se
e grande em benignidade, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua benignidade para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto tem ele afastado de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não a conhece mais. Mas é de eternidade a eternidade a benignidade do Senhor sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam seu pacto e sobre os que se lembram dos seus preceitos para os cumprirem. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, vós, anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, vós, todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Deus me deu uma palavra muito clara, muito clara para hoje. E a palavra que o Senhor me deu foi em Daniel. Daniel na cova dos leões. Você já leu essa palavra? A Bíblia nos diz, tem um texto da palavra. Esse texto está em Daniel 6:22, que diz: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel foi jogado na cova. E ele foi jogado na cova por quem? Ele foi jogado na cova por homens. Deus não nos joga na cova, mas os homens podem nos jogar na cova. Os homens, por meio de injustiças, por meio de maldade, por meio até mesmo de uma influência espiritual, podem tentar, de alguma maneira, prejudicar você. Daniel estava quieto na dele. Quieto. Eu vou dizer uma coisa para você: não mexa com quem está quieto. Não mexa com quem está em silêncio. Não mexa com pessoas que estão em paz, estão conectadas com o propósito de Deus, estão focadas no que Deus tem para elas. Sabe, tem sempre alguém que vem com inveja, que vem com fofoca, que vem com mentira, que vem tentando de alguma maneira prejudicar a você. Mas o que você deve fazer é permanecer em oração, porque eu creio que mesmo que havia todo um movimento por trás de Daniel para prejudicá-lo, para envergonhá-lo, para lançá-lo numa cova, havia também um Deus que estava vendo as orações de Daniel, que estava vendo o clamor de Daniel, a inocência de Daniel, e o livrou da cova dos leões. Nós pensamos que o fato de andarmos com Deus e andarmos certos, que isso vai nos livrar da cova. E às vezes não. Deus vai permitir com que você entre na cova, para que então Deus possa não só livrar você, mas possa também agir contra aquelas pessoas que estão jogando você na cova. É por isso que nós não podemos tocar em pessoas inocentes. Nós não podemos tocar em pessoas boas de coração. As pessoas cometem erros, as pessoas são falhas, mas Deus não nos deu o direito de tocar em algumas pessoas. Às vezes, sabe,
Nós pensamos que Deus não está vendo todo o movimento que está acontecendo, mas Deus está vendo. Deus está observando todas as coisas e Ele está observando todo o movimento. E às vezes, Deus está permitindo com que essas coisas aconteçam contra você, de pessoas lançarem você numa cova, pessoas atacarem você, pessoas tramarem contra você, porque isso vai abrir caminho para que a justiça de Deus opere já contra todo esse mal que essas pessoas têm tramado contra a tua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus, vem um livramento de Deus na tua vida. Você não pode, de alguma maneira, deixar de orar porque está sendo perseguido. Você não pode deixar de buscar a Deus porque você está vendo, um movimento contra você. Você deve permanecer em oração. E essa é a certeza de que Deus vai te livrar. Você tem que permanecer em oração. Essa é a certeza de que Deus vai enviar o anjo dele para tapar a boca do leão. A Bíblia fala muito sobre o leão. A Bíblia diz que Davi lutou contra o leão. A Bíblia diz que o Senhor enviou um anjo para fechar a boca dos leões. A Bíblia nos fala também que o diabo é como um leão buscando a quem possa tragar. Ou seja, o leão na Bíblia, e não o leão da tribo de Judá, mas o leão em grande parte na Bíblia, ele representa, o ataque furioso de Satanás para despedaçar você. O ataque furioso de Satanás para tentar impedir você de permanecer cumprindo o teu propósito. E você sabe que o que motivou essas pessoas a fazerem isso contra Daniel foi o espírito de comparação, foi o espírito de inveja, foi a maldade. Mesmo que Daniel fizesse o trabalho dele, que estava quieto, cumprindo o propósito dele, o diabo levantou pessoas para invejarem Daniel, levantou pessoas para combaterem com Daniel, para ficarem se comparando com Daniel e acharem uma maneira de atacarem Daniel. Não aceite a injustiça com pessoas, que estão fazendo o trabalho dela, são suas amigas, são pessoas que já fizeram a diferença na sua vida. Não aceite a acusação, não aceite o ataque do inimigo contra essas pessoas, porque se você se unir a elas, se você se unir àqueles que são acusadores, se você se unir àquelas pessoas que estão tentando prejudicar o outro, você vai ser cúmplice. Então não faça isso, não se meta com isso, faça como Daniel, não se envolva. Não se envolva. Daniel, você pensa que Daniel não sabia do movimento contra ele? Daniel sabia do movimento contra ele, mas o que Daniel fez? Continuou orando, continuou orando, continuou orando. É isso que Deus quer que você faça. Não aceite com que o inimigo use você como manobra contra alguém. Não faça isso. Não entre no jogo de Satanás, não entre na obra do inimigo. Não aceite isso. Saia fora da injustiça, saia fora da maldade. E Deus vai preservar você, Deus vai preservar a tua casa. A Bíblia diz que quando Daniel venceu aquela maldade, diz que aqueles que prepararam a arapuca para ele, foi eles que desceram a cova junto com a sua família, junto com tudo que eles tinham. Ou seja, toda a casa deles foi prejudicada porque tentaram prejudicar um servo de Deus, tentaram prejudicar um homem de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, se a pessoa está certa ou se a pessoa está errada, quem vai julgar ela é Deus. Não se meta com ninguém que teme a Deus. Não se meta, não faça isso, porque Deus visita, Deus protege. E eu vou dizer uma coisa para você, Deus está sempre do lado da justiça. Deus está sempre do lado do que é certo. Daniel estava quieto e mexeram com ele. Não mexa com pessoas, que não estão fazendo nada para você. Não faça isso. Não faça isso. Não mexa com gente que não fez nada para você, que está quieto, está cumprindo o seu propósito. Essa é a palavra para a tua vida hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. 7h da manhã, eu vou entrar ao vivo na academia aqui no Global. Vai ser
a última aula do nosso módulo falando sobre Jezabel e a manipulação. E semana que vem eu vou começar um novo módulo chamado Sonhos. E nesse módulo vai ter um conteúdo inédito dentro desse conteúdo para você que quer saber mais sobre o profético, quer entender melhor sobre como que Deus fala. Eu quero convidar você a se tornar nosso aluno na Academia Quino Global e caminhar mais perto de nós. Vá hoje mesmo no nosso site www.vinicius07.com.br e vem ser nosso aluno na Academia Quino Global. Inclusive, hoje, dentro da academia, eu vou tirar um tempo depois respondendo dúvidas dos meus alunos na academia. Vai começar às 7 da manhã. Eu convido você a se tornar nosso aluno. Ok? Quero orar pela tua vida. Também rapidamente, esse aqui é o meu novo livro, Café com Jesus. Ele é um devocional. Olha só, uma palavra para cada dia do ano. Vai te ajudar na tua caminhada, na tua jornada com Deus. E mais uma vez eu volto a falar. Hoje Deus está dando livramentos. Amém? Hoje Deus está dando livramentos. Hoje Deus está dando livramentos. Hoje Deus está acalmando o coração de algumas pessoas. Toda pessoa que está sendo injustiçada. Não caia no jogo do inimigo de atacar quem está sendo injusto contra você. Não faça isso. Entregue nas mãos de Deus. Agora, quem vem jogar você contra teu irmão, teu próximo, essa pessoa não é confiável. Essa pessoa não é confiável. Cuidado. Cuidado com pessoas que vêm até você para inflamarem você contra outra pessoa. Sabe o que eu tenho feito? Eu tenho tapado meus ouvidos. Eu tenho tapado meus ouvidos e tenho caminhado com Deus. Porque esse é o segredo daqueles que não querem se perder no meio do propósito. Amém? Eu dei essa palavra ao teu coração. Eu quero agora orar por você e peço novamente que você deixe a sua curtida aqui nessa oração. E se você puder, compartilhe com uma pessoa essa oração. E aqueles que podem compartilhar com 100, com 1000, com 2000 pessoas, pega o link dessa oração e mande para outras pessoas. Ok? Às 9 da manhã eu vou estar ao vivo com vocês. Eu quero agora orar pela tua vida, eu quero te abençoar no nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários a palavra livramento do Senhor. Livramento e alívio do Senhor são as duas coisas que estão acontecendo agora. Deus está dando livramento, Deus está dando alívio e Deus está dizendo, não entre nessa guerra desse justo. Não entre nessa guerra desse justo. Ok? Vamos orar? Doce e amado Espírito Santo, graças te damos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, o inimigo é sujo e usa pessoas para muitas vezes nos incitar contra o nosso próximo. Não vamos cair, não queremos estar juntos com aqueles, Pai, que atacaram a Daniel. Não estamos juntos e não queremos estar juntos. Nós queremos permanecer firmes, cumprindo o propósito do Senhor e orando, assim como Daniel. Nós queremos estar do lado de Daniel, não no lado dos outros, os acusadores, do lado de Daniel. Sim, ó Deus, escolhemos um lado e o nosso lado é focar em Deus, focar no propósito, não sair do propósito. Por isso, Pai, não caímos no engano do inimigo, não queremos dar ouvidos, Pai. Nós queremos nos manter totalmente fixos no propósito do Senhor para a nossa vida. Dá livramento para essa pessoa, Pai. Dá livramento para sua casa, dá livramento para sua família. E eu faço uma oração especial. Todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, que seja curado agora. Que o poder de Jesus Cristo toque a tua vida. E que hoje seja desatado bênçãos, seja desatado vendas extraordinárias, grandes negócios. Que o Senhor te fortaleça e que o Senhor te livre da boca do leão, que o Senhor te livre do laço do passarinheiro, que o Senhor te livre da maldade, o Senhor te fortalece, o Senhor te capacita, o Senhor cuida de ti, o Senhor vai levantar gente poderosa para se colocar na tua frente em nome de Jesus. Hoje, Deus está movimentando gente poderosa, assim como movimentou o rei em favor do Daniel. O Senhor está levantando gente para ficar ao teu lado. O Senhor está levantando pessoas para lutarem por você, para fazerem justiça em teu favor, em nome de Jesus. Fique em paz, descansa teu coração, porque um livramento do Senhor está acontecendo e um alívio também está vindo sobre ti. Hoje Deus está desarmando o laço do passarinheiro. O Senhor cuida de ti. O Senhor está enviando anjos para fechar a boca do leão e não tocará em ti, nem na tua casa, nem na tua empresa, nem nos teus filhos, em nome de Jesus. Deus está no controle. Amém e amém. Amém, gente querida. Gratidão a quem é meu aluno da Academia Quino Global,
que apoia o nosso canal, você que é membro do canal, você que usa o Superchat, gratidão a cada um de vocês. Que Deus abençoe, um excelente dia na paz do Senhor até 9 da manhã. Deus abençoe a todos e 7 horas dentro da academia.